Bom dia, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e suas famílias também. Hoje, dia 28, domingo, e lembramos hoje dos santos Pedro e Paulo, os apóstolos. E falando um pouquinho, lembrando sobre esses dois santos e discípulos apóstolos de Cristo, Pedro, escolhido por Cristo como fundamento da sua igreja. Dele recebeu as chaves do reino dos céus. Está lá em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Pastor do rebanho santo, João 21, de 15 a 17. Confirma na fé os irmãos, Lucas 22, 32. Ele e seus sucessores são o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Paulo, incorporado ao colégio apostólico pelo próprio Cristo no caminho de Damasco, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 16. Foi escolhido para anunciar seu nome aos povos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. É o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo dos gentios. Com Pedro, fez ressoar a mensagem evangélica no mundo mediterrâneo. Ambos selaram com o martírio em Roma, pelo ano de 67, seu testemunho ao Senhor. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Neste dia santo de domingo, a igreja celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja. Apoiados no testemunho desses dois grandes santos, manifestemos nossa adesão a Jesus e ao seu projeto. Pelo martírio, São Pedro e São Paulo testemunharam a fidelidade ao projeto de Deus, entregando suas vidas a exemplo de Cristo. Unamo-nos na fé, na esperança e na caridade ao Papa Leão, pastor universal da Igreja, para que sua vocação e sua missão sejam sustentadas pela graça de Deus e pela intercessão de Paulo e Pedro. Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Confiemos na força transformadora da Palavra de Deus. Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. A primeira leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão,
a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 34. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouça os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede qual suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Agora está reservado para mim a coroa da justiça. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8 e de 17 a 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-las. Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe
e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando um pouco sobre essas leituras, nessas leituras dominicais, essa leitura de hoje, somos convidados a refletir sobre dois temas essenciais: a hospitalidade e as exigências para seguir Jesus. Na primeira leitura, um casal oferece acolhida ao profeta Eliseu. A mulher sunamita percebeu que ele é um homem de Deus e o recebe em sua casa durante suas andanças. Essa hospitalidade concedida ao justo torna-se bênção. O casal recebe a promessa de um filho. Já no Evangelho, retoma-se a ideia mostrando que se Jesus representa o Pai e os discípulos representam Jesus, o bem feito aos outros, por meio da hospitalidade, do acolhimento e da gentileza, não ficará sem recompensa divina. E ainda no Evangelho, apresenta as exigências radicais para seguir Jesus. O Senhor questiona a disponibilidade de quem deseja ser seu discípulo, afirmando que o amor a Ele deve superar até mesmo o amor aos próprios familiares. O verdadeiro discípulo é aquele que assume a cruz, disposto a renunciar a seus interesses pessoais e a colocar-se totalmente ao lado do Mestre. Perder a vida, nesse sentido, significa abrir mão do próprio ego e das seguranças para viver inteiramente dedicado a Jesus. Que assim seja. Que sejamos realmente esses cristãos de fé em Cristo. Por isso, professamos hoje a nossa fé em Cristo Jesus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens e mulheres, e para a nossa salvação desceu dos céus. E se fez homem, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai.
e de onde há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Portanto, Jesus disse, Simão Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então declarou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Portanto, queridos, e todo aquele que crê em Cristo sabe que Cristo deixou a sua igreja, e como Pedro, o primeiro a guiar o seu rebanho, seu povo. E assim foi, Cristo assim deixou, determinou, e assim é, e assim sempre será. A todos tenhamos um abençoado dia, abençoado domingo, e sempre fé naquele que tudo pode, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.